Olá pessoal, aqui é o professor Ebert de História e hoje iremos falar sobre um dos conteúdos muito importantes para ser estudado. Qualquer cidadão brasileiro ele deve estudar esse conteúdo como não só um formato de informação, mas sim um conhecimento de participação política dentro da nossa história brasileira. Então, nossa temática de hoje é escravidão e resistência no Brasil. Por que falar sobre isso, galera? Além de ser um conteúdo da formação cidadã do brasileiro, você tem que interpretar esses acontecimentos como uma forma de visualizar os acontecimentos atuais relacionados a questões de racismo, preconceito, principalmente realmente ligado a esse contexto cultural construído por conta de uma escravidão de mais aí de 300 anos de história, praticamente, queridos. Então, vamos entrar aí em nossos conteúdos, vamos analisar um pouco um contexto geral. Contexto histórico, dá uma olhada aí. Ao longo de mais de 300 anos, de 1559 a 1888, os escravos negros foram responsáveis pela produção de boa parte das riquezas do Brasil, em que milhões de africanos foram tirados de suas terras para uma viagem na qual aproximadamente a metade morria de fome, doenças e maus tratos, ou já em terras americanas de Banzo. Pessoal, o contexto da chegada dessas pessoas em nossos territórios era um contexto ruim. A sua viagem, a sua vivência nessa viagem era insalubre, muito difícil. Que palavra é essa, professor? Insalubre. É uma palavra relacionada às condições mesmo dessa vinda. Os navios negreiros eram localidades inóspitas, localidades que estavam inadequadas para a sobrevivência de qualquer ser humano. Esses navios negreiros, chamados de navios tamboeiros, por que chamados dessa forma? Porque geralmente saía aí uma quantidade de pessoas e chegava só a metade. O restante morria ao longo dessa viagem. Então, esta realidade já demonstrava que a escravidão tinha uma realidade ruim para essas pessoas sobreviverem em nossos territórios. Além do mais, esse contexto é por conta de uma necessidade econômica de uma metrópole. No caso aqui estamos falando especificamente da metrópole que dominava o Brasil, que vinha a ser Portugal. Nesse contexto, eles começaram a trabalhar em cima da mão de obra escrava, ou seja, utilizando a mão de obra dessas pessoas. Continuando em nosso material. Tipos de escravidão. Queridos, vários formatos foram construídos a longo prazo relacionado à nossa escravidão, mas a escravidão ela é histórica, vem aí desde os primórdios da sociedade, já se utilizava a tipos de escravidão e temos aí características básicas em nosso material. Dá uma olhada aí nesses três tipos, né? Escravidão por raça, escravidão por dívida e escravidão por guerra. A escravidão por raça é relacionado, por exemplo, a que aconteceu no Brasil, pela cor da pele, né? Visualizava-se que essas pessoas eram inferiores, né? Os africanos eram inferiores relacionados aos portugueses, relacionados às pessoas que estavam no alto escalão da sociedade daquele período. Por dívida, já está falando, uma dívida gerava a escravidão. A pessoa ficava devendo, logicamente ela seria presa e escravizada como maneira de pagamento daquela dívida. Temos aí a escravidão por guerra. A escravidão por guerra, queridos, ela está relacionada ao domínio de territórios. E essa era muito utilizada como desculpa de dominar regiões dentro da África para escravizar pessoas. Observe bem que os iguais estavam se escravizando. Como assim, professor? Os iguais? Tribos dominantes, né, pegavam outras tribos e dominavam as pessoas, escravizavam ou simplesmente vendiam um mercado. Realmente havia um mercado para esses atravessadores europeus e esses atravessadores europeus traziam essas pessoas para o Brasil, né, como forma de mercadoria. Ao chegar em nossos territórios, eram vendidos em um valor atribuído bem alto, queridos. Então, presta bem atenção. É uma realidade que você já tem que criar um tipo de sentimento realmente de apoio, por conta de que
existe uma permanência desse tipo de prática ainda na atualidade. Essa prática contra esse tipo de mão de obra. Isso vai se tornar muito ruim a longo prazo. As pessoas apoiam a mão de obra barata, a mão de obra escrava, muitas vezes em várias localidades, como fazendas, por exemplo, que utilizam a mão de obra barata e escrava, dominando pessoas a troco até mesmo de comida. Isso não é um trabalho adequado, como um exemplo, tá bom? Escravidão indígena. Ao mesmo tempo que estavam utilizando a escravidão africana, começaram a utilizar também a escravidão aí de pessoas indígenas. Utilizava-se como se fosse a maneira principal daquele período, só que não foi bem assim. Eles acabaram deixando de lado por conta de uma diversidade de situações. Dentre essas situações, nós temos aí a fuga desses indígenas, pessoal. Não dava para dominar essa galerinha aí, porque eles não ficavam dominados, por conta que conheciam a localidade, eles eram moradores de nossos territórios. Logicamente, ficava muito mais fácil eles fugirem. Outra situação, a próprios jesuítas de nossas regiões começaram a proibir a mão de obra desses indígenas por conta de não conhecer o cristianismo, era um argumento que era utilizado. Então teve essas vertentes, mas não quer dizer que não utilizaram a escravidão indígena. Dá uma olhada em nosso material aí rapidinho. O trabalho escravo indígena foi usado, sobretudo, na exploração do pau-brasil, ou seja, no primeiro momento, galera, já que o trabalho nos engenhos de açúcar era muito diferente daqueles que os indígenas estavam acostumados. Ao governo português interessava mais que os indígenas continuassem a dedicar à coleta das riquezas naturais da terra, como o pau-brasil. Então tem a ver com a questão da tecnologia também. Os escravos vindo da África, eles acabavam aí sendo conhecedor das tecnologias da agricultura. Já os indígenas, eles não tinham esse tipo de manuseio, então dificultava o português impor a ordem em cima deles, já que eles não tinham esse manuseio desse tipo de tecnologia agrícola, por exemplo. Também foi uma das questões de não utilizarem em larga escala, como foi essa diáspora vinda aí desses africanos, esses negros africanos vindos aí para os nossos territórios. Continuando aí, a escravidão negra africana. Queridos, estou falando como se a escravidão só ocorresse no Brasil. Não, ocorreu em outras partes do mundo, como no caso nas colônias da América do Norte, né? Territórios que também foram e utilizaram uma quantidade grandiosa também de escravidão. E no caso da escravidão africana, utilizavam também pela falta de condições de fuga. Eles iam fugir para onde, se eles não sabiam nem onde eles estavam? É uma das situações. Se você está numa localidade em pleno século, por exemplo, século XVII, você não sabe para onde você vai fugir se não existiam tecnologias como internet, coisas do tipo, para você se dialogar. Então, era uma das questões que facilitava também a escravidão nessas pessoas. Eles se rebelavam? Sim, já a gente vai falar sobre isso. Continue nosso material. Comércios de escravos negros. Queridos, há uma grande quantidade de pessoas vivendo no Brasil nesse período que eram escravizadas. O montante chegava, pessoal, com uma quantidade assim que estava quase 100% da sociedade brasileira estava sobre escravidão praticamente. O mínimo eram os chefes, os líderes regionais, eram os homens bons, os dominadores, aqueles portugueses. Então, assim, nós temos uma quantidade gigantesca de escravos no Brasil por conta de vários ciclos econômicos. Dentre eles, o principal deles, o açúcar, depois o ouro e depois o café. Então, assim, nós temos essas divisões, mas uma quantidade gigantesca de pessoas escravizadas. Por isso que eu falei lá no início, você tem que ter realmente uma opinião formada sobre essa situação, porque foi realmente algo ruim para a nossa visão histórica brasileira. Aí o comércio de escravos. Na África, os escravos eram adquiridos, em nosso material por traficantes e preços baixos e revendido a preços altos. Na América, muitas vezes o açúcar, o tabaco, a aguardente e outros produtos serviam de moeda de troca. Quando chegava à América portuguesa, os escravos eram colocados à venda em mercados. Ficavam à mostra em exposição, sendo tratados como mercadorias. Então, queridos, nós temos aí também o cotidiano do trabalho.
O cotidiano do trabalho era aquela condição ruim. Dá uma olhada em nosso material. Eles trabalhavam demais, vivenciavam aí uma vida ruim nesse trabalho, apanhavam se não obedecessem às ordens daqueles senhores, eram realmente subjugados, eram pressionados, né? O plantio era muito penoso, plantar cana-de-açúcar, posteriormente tirar o ouro, plantar e colher o café, eram trabalhos árduos. Claro, existiam outros tipos de escravos, só que vamos pensar que a grande maioria trabalhava nesses serviços pesados, tá bom? Então, o cotidiano do trabalho escravo é muito difícil você condecorar a realidade total, mas pense que a grande maioria sofreu muito para trabalhar e construir nosso Brasil. Castigos físicos. Olha, o nosso material tem uma imagem e representa um pouco das penalidades. Se a pessoa não trabalhasse, logicamente, o que eles iriam fazer? Penalizar, prender, deixar sem comer, já comia um pouco, né? Deixar sem comer, bater, chicotear, colocar o seu próprio parceiro de trabalho para bater nele. Então, assim, as condições eram terríveis e ainda eram castigados. Né? Não tinha um local de dormida, não tinha um local adequado para ficar bem. Né? Então, continuando aí. Os conflitos culturais. Nós temos aí uma condição cultural brasileira construída, vinda dessas pessoas, tá bom? Tanto culturalmente ligado à nossa religião, à nossa economia, nossa política, foi construído também com essas pessoas. Só que quando elas chegaram aqui, elas tinham outra vida, tinham outra forma de vestir, de falar, de pensar, tinham outra vida e foram pressionados a obedecer o que os portugueses queriam. Por isso que está aí nosso material, conflitos culturais. Dá uma olhada aí nos pontos: alimentação, roupas, língua e religião. Esses são os menores que existem, mas toda essa gama fez com que eles se sentissem desconfortáveis. Imagine você, né, acostumado no seu âmbito, na sua casa, se vestir de uma forma e alguém de repente te obrigar a mudar de vestimenta. Isso era muito ruim, galera. Você não tem ideia. Nós estamos vivendo aí o período da pandemia, a galera já não quer ficar em casa, por conta de várias situações. Imagina aquela época pressionados a comer o que não gostavam, a trabalhar de uma maneira inadequada. Continuando aí, formas de resistência. Galera, vai desde do assassinato, né, até mesmo as fugas para aí o que conhecemos, que chamamos aí de quilombos, né, foi a construção dos quilombos, locais de resistência, né. Temos aí o exemplo do quilombo dos Palmares, um exemplo que representa a fuga dessas pessoas que estavam sofrendo muito na mão desses líderes regionais, como os senhores de engenho, como os barões do café, são representantes desse subjugo da realidade histórica que temos. E o movimento abolicionista, galera, tardiamente. O que eu tenho para dizer para vocês é que é muito tarde essa abolição da escravatura brasileira. Foi em 1888, final do século XIX. A escravidão inicia praticamente junto com a história brasileira. Quase que um tempo de construção de várias gerações. Como é que isso acontece em nossa história? Deixaram acontecer. Isso chegou em 1888. Acompanhe comigo nosso material. Temos lá várias leis. A Lei Eusébio de Queiroz proibia o tráfico de escravo no Brasil. Lei Ventre Livre determinava que os filhos de mulher escrava, nascidos a partir daquela data, seriam livres, mas continuariam na condição de propriedade do senhor até os 21 anos de idade. Lei Sexagenário declarava livres os escravos com mais de 65 anos de idade. E Lei Áurea, em 1888, declarava extinta a escravidão. Galera, fora a Lei Áurea, o restante, tudo é meio que absurdo, porque quase que não foi obedecido. Praticamente não foi obedecido. Nós temos um material aí no final, o Exercitando, galerinha, que ele trabalha aí na visão de Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, ele defende uma causa mais ligada a algo legal. Dá uma olhada em nosso material e eu vou ler logo o nosso contexto de pergunta. No texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão no Brasil, no qual, dá uma olhada aí em nosso material, a resposta correta é a letra C. Optava pela via legalista de libertação. Galerinha, muito obrigado. Essa nossa aula de hoje. Esteja aí acessando a nossa plataforma Eduque para acessar nosso material e assistir novamente essa aula se você desejar. Muito obrigado. Beijão. Tchau, tchau.